Boa noite, queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita. Nós estamos aqui para mais um Evangelho e que Jesus possa nos abençoar, trazendo sua luz, sua paz para todos nós. Temos uma novidade. A partir do dia 3 de novembro, na próxima terça-feira, pelo Decreto Municipal 516, ficou liberada, então, as celebrações de forma presencial. E as pessoas com mais de 60 anos e menores de 12 anos não estão proibidas de participarem, mas a recomendação é que, se possível, continuem em casa assistindo de forma online. Agora, os portadores de comorbidades, esses estão proibidos de acordo com o decreto. E comorbidades são aquelas pessoas que apresentam duas ou mais doenças, assim, tipo hipertensão, o diabetes, ou as duas juntas, e que precisam um pouco mais de cuidado. E que aqui agora, no GEMPAS, mesmo estando de forma presencial, nós estaremos atendendo a todos os decretos relacionados à prevenção da Covid-19, Vão ser observados rigorosamente distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. Então, todos esses preceitos que prescrevem, então, esse decreto. E os estudos que a casa tem, eles ainda continuam de forma virtual. Então, vou ler uma mensagem para a gente começar o nosso Evangelho, Então, vou ler a mensagem do livro Momento Espírita, do volume 2, A Parábola da Rosa. Certa vez, um homem plantou uma roseira e passou a regá-la constantemente. Assim que ela soltou seu primeiro botão, que em breve desabrocharia, o homem notou espinhos sobre o talo e pensou consigo mesmo: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos? Entristecido com o fato, ele se recusou a continuar regando a roseira, e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, a rosa morreu. Isso acontece com muito de nós com relação à nossa semeadura. Plantamos um sonho e, quando surgem as primeiras dificuldades, abandonamos a lavoura. Fazemos planos de felicidades, desejamos colher flores perfumadas e, quando percebemos os desafios que se apresentam, logo desistimos e o nosso sonho não se realiza. Os espinhos são exatamente os desafios que se apresentam para que possamos superá-los. Se encontramos pedras no caminho, é para que aprendamos a retirá-las e, dessa forma, nossos músculos se tornem mais fortes. Não há como chegar ao topo da montanha sem passar pelos obstáculos naturais da caminhada. E o mérito está justamente na superação desses obstáculos. O que geralmente ocorre é que não prestamos muita atenção na forma de realizar nossos objetivos e, por isso, desistimos com facilidade e até justificamos o fracasso, lançando a culpa em alguém ou em alguma coisa. É importante que tenhamos sempre em mente que, se desejamos colher flores, temos que preparar o solo, selecionar cuidadosamente as sementes, plantá-las, regá-las sistematicamente e só depois colher. Se esperamos colher antes do tempo necessário, então a decepção surgirá. Se temos um projeto de felicidade, é preciso investir nele e considerar também a possibilidade de mudança na estratégia. Se, por exemplo, desejamos um emprego estável, duradouro, e não estamos conseguindo,
talvez tenhamos que rever as nossas competências e a nossa disposição de aprender. Não adianta julgar a culpa nos governantes, nem na sociedade. É preciso, antes de tudo, fazer uma avaliação das nossas possibilidades pessoais. Se desejamos uma relação afetiva, duradoura, estável, tranquila, e não conseguimos, talvez seja preciso analisar ou reavaliar nossa forma de amar. Quando os espinhos de uma relação aparecem, é hora de pensar numa estratégia diferente. Ao invés de culpar homens e mulheres, ou a agitação da vida moderna, ou simplesmente deixar a rosa do afeto morrer de sede. Há pessoas que, como o homem que deixou a roseira morrer, deixam seus sonhos agonizar por falta de cuidados, ou diminuem o seu tamanho. Vão se contentando com pouco na esperança de sofrer menos. Mas o ideal é estabelecer um objetivo e investir esforços para concretizá-lo. Se no percurso aparecer algum espinho, é que estamos sendo desafiados a superar e jamais desistir. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, aos espíritos amigos, pedindo a sua proteção, seu amparo, para que possamos ter melhor entendimento das suas lições. Que a nossa irmã Patrícia seja envolvida e intuída pelos bons espíritos, para que possa trazer o melhor da mensagem do Evangelho que ela irá falar hoje. Esteja conosco sempre. Obrigada, Jesus, que assim seja. Então, hoje, a nossa irmã irá falar do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 14 e 16, 11 e 13, capítulo 11 e 13. A Patrícia, ela realiza atividades no GEMPAS de conselheira fiscal, evangelizadora, expositora do Evangelho. Então, Patrícia, com você agora. Obrigada, Norma. Muito boa noite a todos. É com muito prazer, muita alegria que estamos aqui novamente para estudar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Então, vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos e que, através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que nós possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Então, assim como disse a Norma, hoje a gente vai estudar, vai refletir um pouquinho sobre essa passagem que é belíssima do Evangelho, que está lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e nós vamos trabalhar 3 itens, que é o 11, o 12 e o 13. Então, no 11 e no 12, ele vai nos ensinar uma grande lição que vai falar sobre o julgamento. E no 13, ele vai refletir um pouco mais sobre esses 2 primeiros. Então, no 11, ele vai dar para a gente a primeira situação e no 12, a segunda situação. E por que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que conversar sobre o Evangelho? Porque a gente tem que trazer o Evangelho para as situações da nossa vida. Porque é tudo muito comum, porque os ensinamentos do Cristo, eles são muito profundos, muito mesmo. Mas eles precisam ser trazidos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, lá no item 11, ele fala assim: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgado segundo houverdes julgado aos outros. E com a mesma medida que tiverdes medidos aos outros, medirão também a vós. Então, quem anotou essa fala de Jesus foi Mateus, lá no Evangelho, no capítulo 7, no item 1 e 2. Então, nesse primeiro item, nós temos 2 situações. Primeiro, ele pede para a gente não julgar. Não julgueis para não ser julgados. Mas por que ele pede para a gente não julgar? Porque com a mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então, veja só. Você tem um livre-arbítrio para julgar. O que quer que seja. Ou pessoas, ou coisas, ou situações.
acontecimentos, mas presta atenção. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Mas o que é o julgamento? Aí a gente foi lá buscar o que era o julgamento. No dicionário, ele diz que o julgamento ele é a sentença de um tribunal ou de um juiz. Mas e no nosso dia a dia? O que é o julgamento? O julgamento é a ideia que eu faço hoje. É a opinião que eu tenho sobre algo. Então, a gente gosta de ter opinião, né? Todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. Basta acontecer um fato, um acontecimento, que todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Então, essa opinião que a gente tem, que é da onde sai o nosso julgamento, ou seja, o nosso olho olha e a gente julga. Não é assim que acontece? É fato, não tem jeito. Basta que algo aconteça, basta que eu lance meu olhar sobre algo, pronto, viramos juízes. Mas o que é esse olhar? Esse olhar ele vem da nossa infância, dos nossos parentes, ele vem daquilo que a gente já aprendeu, ele vem do aprendizado dos nossos pais, do movimento que a gente teve na nossa escola, do estudo que a gente teve no colégio, da onde a gente estudou, pelos lugares onde a gente passou. Então, toda aquela bagagem que vem desde a nossa infância, da nossa criação, de toda a nossa vivência, esse olhar vem daquilo que foi ensinado para a gente. Então, tudo isso é que forma a nossa opinião hoje, não é assim? Ah, minha mãe me ensinou assim. Ah, o meu pai me ensinou assim. Tudo isso são conceitos, são coisas que a gente aprende. E aí a gente vai passando e a gente vai tendo outras visões. Nós, por exemplo, que somos espíritas, nós temos assim só um pouquitito de esclarecimento com essa visão mais ampliada que a doutrina nos mostra. A doutrina ela diz que o julgamento ele vem sim com toda essa bagagem anterior que a gente traz. E aí então, quando a gente considera essas duas situações, a infância e a vivência, a gente pega tudo que viveu na infância e tudo que aprendeu e viveu até ali, tudo isso se transforma numa bagagem que vai formar o nosso reservatório moral. Como que eu posso dizer? O reservatório moral é como se fosse uma caixinha. É algo que é da gente, é algo que é nosso. É a verdadeira propriedade. Então, o nosso olho julga de acordo com essa ideia. Então, esse reservatório, ele guarda alguns conceitos. Conceitos que, muitas vezes, a gente não questiona. Então, por exemplo, a gente fala assim... Ah, a mãe, por exemplo, fala para a criança, ah, menino, sai daí, ou moleque, não faz isso, não faz aquilo. Ah, mas não faz por quê? E a criança questiona, ah, mãe, mas por que eu não posso fazer? Ah, porque é feio. Porque é feio? É feio, Deus não gosta, Papai do Céu chora. Não é assim que a gente ouve as mães muitas vezes falarem com as crianças? E aí o tempo passa. E mais tarde a gente vai ver que não era bem aquilo. Na verdade, não era nada daquilo. Então, a mãe da gente ensina assim para a gente. Porque pai e mãe têm muita propriedade, então a gente aprende mesmo. O problema é que a gente não questiona. A gente não leva isso para a razão. Por que é feio? Por que não pode? Por que Deus não gosta? Por que é errado? Então, existem várias situações. Às vezes, a gente vai fazer, por exemplo, sei lá, um carinho em alguém, e às vezes a gente fica tão carente de carinho, porque lá na infância foi ensinado que fazer carinho de graça em alguém, de repente, é errado, é feio. Olha para você ver que situação equivocada. As pessoas confundem, às vezes, simplesmente o fato da pessoa ser carinhosa demais com um amigo, já insinua, faz insinuações, já leva para uma parte sexual totalmente equivocada, quando, na verdade, é só carinho. Então, racionalmente falando, a gente tem que colocar as situações na razão, porque Kardec ensina isso para a gente. A gente tem que pegar toda essa nossa bagagem, que é esse nosso reservatório, e sim, esse nosso reservatório é muito importante, porque a gente aprendeu ali com o pai e com a mãe.
Mas a gente tem que pegar todo esse nosso reservatório e burilar ele, moldar, e entender se ele está de acordo com os ensinamentos morais do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se eu pego esse reservatório e burilo ele de acordo com o ensinamento de Jesus, aí sim o nosso julgamento vai ser diferente. Porque aí vai ser um julgamento direcionado a nós mesmos. Porque o que o Evangelho faz com a gente? Ele nos ensina, ele nos embala, ele nos consola, mas ele, ao mesmo tempo, ele fala assim, olha, presta atenção no que você tem que mudar, presta atenção, olha lá o que está errado. Então, é isso que o Evangelho faz com a gente. Não adianta a gente ficar embalado num ensinamento, em algo que a gente aprendeu, sem tomar uma atitude, sem fazer nada. Então, toda essa bagagem que a gente tem, toda essa experiência que a gente tem, e até as experiências ruins fazem parte dessa nossa bagagem, dessa nossa experiência, porque muitas vezes a gente reclama, né, de repente ter passado por uma situação ruim, difícil, em determinado momento. Mas pensa bem, olha que beleza, a gente já passou por aquela situação. Então, hoje eu já aprendi a lidar com aquela situação. Por exemplo, uma situação de maledicência, de calúnia. A calúnia, ela é como uma faca que fere a gente. Ela dói, ela machuca. Imagina alguém falar de algo que você não fez, alguma situação. Tudo isso machuca. Mas a gente aprende a lidar com essas situações. Então, é muito importante que a gente entenda a importância desse nosso reservatório, porque é ele que vai moldar esse nosso julgamento. E aí vem a segunda situação, e que talvez seja a mais importante. O Evangelho de João, ele é riquíssimo, e João, ele anota lá no capítulo 8 do seu Evangelho, de 3 a 11, ele vai falar da situação da mulher adúltera. Então, o texto evangélico diz exatamente assim. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e, pondo-a de pé, no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério, e ora Moisés, pela lei, a ordena que apedrejem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Eles diziam aquilo já o tentando, para terem algo do que acusar a Jesus. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever na areia. E então, como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se novamente, continuou a escrever no chão. Quanto aos que os interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, foram se retirando, um após o outro, afastando-se então primeiro os mais velhos. Foi, pois, que Jesus, então, ficou a sós com a mulher que foi colocada no meio da praça. Então Jesus, levantando-se novamente, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: Não, Senhor, saíram todos. E disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, essa é a passagem da mulher adúltera. Mas, gente, se a gente prestar atenção, tem tanta bagagem nesse ensinamento, nessa sabedoria imensa do Mestre, que, veja bem, os judeus, era uma multidão de judeus, não era pouca gente, não. Todos eles chegaram ali e levaram aquela mulher para ser apedrejada, para cumprir o mandamento de Moisés. Mas quem que eram os judeus? Os judeus eram pessoas religiosas da época, porque os religiosos, eles possuíam ali a responsabilidade de educar as massas. Sim, eles tinham a responsabilidade de educar. E o Mestre, Jesus, com toda a sua autoridade espiritual, vamos falar assim, porque além de toda a sua autoridade moral, ele tinha também a espiritual, ele observa e vê que ali, aquilo não era sincero. É tipo a gente quando vai pedir alguma coisa, né?
Se tiver seriedade, tudo bem. Mas se você for lá pedir com cunho de maledicência ou de barganhar, Senhor, me dá isso, que eu te dou aquilo em troca, não funciona. Porque o que vale é a nossa verdadeira intenção. Então, naquele momento, aquela multidão que era trazida pelos judeus, que trouxeram aquela mulher até ali, eles pensavam assim, será que ele vai absolver ela? Será que ele vai contrariar a lei de Moisés? Porque essa era a intenção deles. Como que alguém pode chegar e contrariar a lei de Moisés? Ele iria absolver ou não? Porque a lei de Moisés dizia que devia apedrejá-la, que devia condená-la até a morte. Então, eles pensam assim, vamos fazer uma situação aqui. Vamos colocar Jesus numa cilada, para ver qual vai ser a reação de Jesus. Como diz no Evangelho, eles tentam tentar Jesus. Eles colocam aquela situação ali para que Jesus tomasse uma posição. Eles achavam realmente que Jesus iria condenar. Porque se ele condenasse, toda aquela doutrina que ele pregava de paz, de amor, de perdão, de bondade, de misericórdia, que ele pregava e que ele vivia naqueles tempos, tudo aquilo cairia por terra. E Jesus dizia, eu não vim para destruir a lei, eu vim para fazer cumpri-la. E aí, qual seria a reação de Jesus? Jesus absolveria e manteria a sua doutrina, ou Jesus condenaria praticando a lei de Moisés? Então, além de ser uma cilada, era uma cilada moral. Gente, entrou no âmbito moral, quem melhor para falar de moral do que o nosso Mestre Jesus? E aonde que a gente aprende a parte moral dos ensinamentos de Jesus? A gente aprende na vivência diária. Às vezes a gente foge tanto, dessa vivência diária, a gente não quer se aborrecer, a gente não quer. Porque é com o outro que a gente vê aquilo que a gente não tem, ou que a gente tem. Então aquilo era uma cilada moral, porque a lei de Moisés ela era muito severa. Mas Jesus, com toda a sua amplitude, ele percebeu aquela armadilha. E em percebendo aquela armadilha, o que ele fez? Ele ficou em silêncio. Porque ele poderia chegar ali, expulsar todo mundo, não falar nada, enfim. Mas o que ele faz? Ele fica em silêncio. O silêncio é o que Jesus usa para desarmar toda aquela multidão que vinha desenfreada, para que Jesus tomasse ali uma atitude, tomasse uma postura, dissesse qual era a opinião dele. E como diz lá no Evangelho de João, no livro mesmo, ele diz que Jesus começa a escrever na areia e ele escreve algumas palavras soltas, e essas palavras, elas condenavam a moral. Então, uma delas era a maledicência. Maledicência que hoje ainda é tão forte na nossa vida, mas Jesus ele tinha um profundo respeito pelo livre-arbítrio, independente das pessoas ou da situação. Então, naquele momento de erro, vamos dizer assim, em que todos aqueles judeus estavam ali julgando, Jesus escrevia na areia todas aquelas palavras. E o silêncio dele incomodou. Porque o silêncio é incômodo. Quantas vezes a gente não perde uma grande oportunidade de ficar quieto, né? Como diz a irmã Rosália, deixa que falem os mais tolos. Mas Jesus não era tolo. Então o silêncio incomoda. E aí eles foram lá e perguntaram de novo. E aí Jesus solta a frase crucial. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então esse é um grande ensinamento para todos nós. Porque nós estamos refletindo acerca dessa mulher que era adúltera, uma mulher que vivia um momento difícil, uma situação difícil. Mas muitos de nós não temos dificuldade? E sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor Jesus, Deus que é nosso Pai, Ele nos dá assim, Ele nos concede muitas oportunidades de refazimento em nossas vidas, de melhoria para cada um de nós. Porque Ele não nos condena. Ele sempre nos orienta para que a gente não peque mais.
o significado do atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, Jesus, ele os induziu a fazer uma análise interior de si mesmo. Ou seja, se você estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Se você nunca cometeu um pecado, nunca cometeu uma injustiça, atire a primeira pedra. Você nunca faltou com a justiça perante o teu irmão, perante o teu próximo, atire a primeira pedra. Você nunca adulterou? Você nunca fez algo de errado? Então atire a primeira pedra. E eles não tinham como atirar aquela primeira pedra. Porque aquele ensinamento envolvido em todo aquele magnetismo, em todo aquele amor, aquela bondade de Jesus, tudo aquilo envolveu aquelas criaturas que ali estavam. Então eles não tiveram coragem. Eles não tiveram coragem de atirar a primeira pedra. Foi uma análise imediata da moral daquela multidão. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele transferiu o julgamento a eles. Simples, prático. Eles foram acusados por quem? Por que eles saíram? Por que eles se afastaram? Porque eles foram tocados pelas palavras de Jesus. Então, eles refletiram sobre aquelas inúmeras faltas que eles cometeram ao longo da vida e eles se reconheceram, então, pecadores. E, em sendo pecadores, como é que eles iam condenar um ato que eles talvez já tivessem praticado? Então, foi por isso que eles saíram. Então, veja bem, gente, essa passagem, eu acredito que ela teve um período muito curto de acontecimento. Mas o ensinamento, ele é tão grande, ele é tão profundo. Quem acusou? Foi Jesus dizendo, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado? Não. Quem acusou foi a própria consciência. Porque eles, na época, eles tinham condutas ilícitas. E Jesus os conhecia. Então, o que eles pensaram? Eu vou tirar a primeira pedra nessa mulher? Eu não. Depois Jesus vem aí e vai falar assim, lembra você aquele dia? Lembra aquilo que você fez? É claro que jamais Jesus faria isso. Jamais. Mas quando a consciência acusa, e é lá, a nossa consciência, que está gravada as leis divinas, porque quando a consciência acusa, quando você não está reto moralmente elevado, você simplesmente abaixa a cabeça e sai. Não tem o que fazer. E aqueles homens, eles não eram transparentes, eles não eram honestos, eles não tinham honestidade nas suas condutas diárias. Porque a moral ela vem construída de condutas diárias. A moral não é a gente colocar um uniforme, vir aqui na frente, falar do Evangelho, falar de Jesus. Não. A moral é a tua conduta. É o teu pensamento diário, é a tua construção, é o teu reservatório, é aquilo que você tem. É aquilo que você viu e viveu. É isso que molda você. Porque a moral é a regra do bem proceder. Então, quem que interpreta essa lei? Quem que são os intérpretes dessa lei? Somos nós. Somos nós mesmos. Nós somos os intérpretes. Nós somos os julgadores. Nós é que vamos julgar de acordo com o nosso reservatório moral. Então, a gente tem sim que se aprofundar nessa questão do julgamento, para a gente entender. Porque Kardec diz que a gente tem que colocar tudo primeiro na razão. Kardec ensina isso para a gente. Se eu julgar, dependendo da forma que eu julgar, a medida vai ser a mesma para mim. Fato, palavras de Jesus, esclarecimento de Kardec. Será que aquilo que eu estou fazendo, essa ideia que eu tenho, esse jeito, tal e qual, será que é assim mesmo ou será que é outra coisa? Porque toda justiça, se ela for orientada pela violência, na verdade ela não é justiça, ela é injustiça. Porque aquela mulher, ela não foi adúltera sozinha. Por que não acusou o outro também? A grande verdade é que aquela mulher, ela foi pega em testemunho. Vamos dizer assim, ela foi o bode expiatório daqueles que estavam procurando uma oportunidade para questionar Jesus. Então, naquele momento, Jesus ele fala 3 coisas.
Vamos tentar entender, esmiuçar essas ideias. A primeira pergunta dele foi: onde estão os teus acusadores? A lição era para os acusadores ou a lição era para ela? Para quem que era essa lição? O que Jesus pergunta quando todo mundo fica meio assim e começa a catar as pedras, jogar no chão, vai saindo, quando a consciência deles acusa? Porque ninguém acusou ninguém. Quem acusou foi a consciência. Ele não usou de violência, porque a violência ela só estraga tudo. E ele ficou ali sozinho com aquela mulher. Então a lição era para quem? Onde estão, mulher, os teus acusadores? E ela respondeu: saíram, Senhor. Então essa primeira pergunta faz mexer com aquela ideia do que ela estava fazendo. Tipo assim, olha para você, o que é que você está fazendo? Não acusando, porque Jesus não acusa ninguém, ele não acusaria ninguém, mas ele quis mostrar ali para ela que determinadas situações nós é que atraímos com as nossas condutas. Então ele começou ali a desvendar, a abrir um comportamento, mas sem ofender. Porque Jesus ele era extremamente cuidadoso ali naquela questão do livre-arbítrio, como a gente deveria ser também, mas a gente não é, não. A gente invade o livre-arbítrio do outro, a gente condena o outro. A gente nem sabe o porquê que aconteceu aquela situação, o porquê que aquilo aconteceu, e muitas vezes a gente nem quer saber. Mas ele não. Jesus ele vai descortinando o que aconteceu. Então, você, ao adulterar, você atraiu aqueles acusadores. Quer dizer, eles tinham o dever de cumprir a lei. Tinham sim, mas eles também tinham que estar dentro da moral, mas eles não estavam. Então, além de cumprir a moral, de cumprir a lei, que eles estavam ali, eles tinham que educar a massa. Porque a função do religioso, dos religiosos, é essa. Não agir com violência. Em várias situações. Aí, então, Jesus ele quer dizer para ela assim: ao adulterar, você que atraiu os teus acusadores. Mas, na verdade, eles já estavam querendo, assim, como quem diz, eles estavam com a intenção de pegar Jesus, porque eles queriam era saber a relação dele com a lei de Moisés. Porque a lei é natural, mas muitas vezes a gente vive a vida, desenrolada a nossa vida, sem perceber o que a gente faz. A gente atrai para a gente de acordo com a nossa medida, porque é isso que a lição fala, a tua medida. Qual é a tua medida? Qual é a tua medida de acusação? Qual é o teu olhar? Se o teu olho for mau, você vai olhar com maledicência. Somente se o teu olho for bom, você vai olhar com bondade. Então, qual é o teu olhar? Tem uma historinha que eu ouvi outro dia, eu nem sei se foi numa palestra ou se foi numa rede social, era sobre vender sapatos. Um determinado chefe mandou 2 vendedores vender sapato numa cidade. E chegou lá, um deles encontrou a cidade assim num verdadeiro caos. Todo mundo descalço. Na hora ele liga para o chefe e fala assim: chefe, 0, pode esquecer, não tenho o que fazer aqui. Ninguém usa sapato, não vamos vender nada. O outro, instantaneamente, no mesmo momento, liga para o chefe, eufórico: chefe, mercado promissor, vamos ficar rico. Aqui ninguém tem sapato, vamos vender sapato para todo mundo. Então, tudo é o nosso olhar. Como é que a gente olha para o outro? A gente está numa determinada situação, num ponto de vista. Qual é esse nosso olhar? O nosso olhar, ele é de acordo com o reservatório que a gente tem, de tudo aquilo que a gente traz na nossa bagagem. E aí a gente volta lá na acusação. A segunda é assim, ele fala para ela que ele também não vai julgá-la. Ele não iria julgá-la. Claro que ele não ia julgar simplesmente pelo fato de que Jesus era um espírito extremamente elevado e que estava ali com a função de educar. Então, ele aproveita aquele momento para falar com ela. Mas o que ele quer dizer para ela é: não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Olha só, repara, olha o que você está fazendo. Ele não chegou
Por que você fez isso? Questionando. Porque a gente ia fazer isso, né? A gente arruma uma confusão danada, aumenta a situação e não resolve nada. Mas Jesus não. Ele deixa naquela situação um questionamento. Por que você está fazendo isso com a sua vida? Porque muitas vezes a gente esquece de se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me machucando? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou insistindo nisso? Se isso não faz sentido nenhum na minha vida. Aí então eu deixo de seguir um planejamento reencarnatório, uma evolução espiritual. Eu deixo de dar um impulso na minha vida, simplesmente porque eu estou preso a questões mínimas de julgamento. E eu não julgo só o outro, não. Eu julgo a mim mesmo também. Como é que eu estou me julgando? Eu estou tendo caridade comigo mesmo? Eu estou tendo misericórdia? Esse mês a gente está estudando aqui o capítulo da misericórdia. Eu estou tendo misericórdia comigo? Paciência? Ah, Patrícia, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, não. Olha só o tamanho da bagagem que você já carrega. Não dá para fazer tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. Vamos lá. A gente tira um pouquinho da mala hoje, lava um pouco de roupa amanhã. Amanhã a gente pega mais um bocado. A gente vai tirando aos poucos. Porque Jesus, ele pega tudo isso e coloca numa balança. Porque ele é o mestre. Ele é o condutor das nossas vidas. E aí então vem a terceira situação. E ele fala assim: esquece o que você fez e não faça mais. E aí vem o perdão, que é o tema dos nossos próximos evangelhos, que a gente vai falar sobre isso. Então ele diz: não fica ali fixada no teu erro, bora para frente. Então, para falar com ela dessa forma, porque não é qualquer pessoa que pode, a pessoa tem que ter moral para falar com aquela outra que está errando. Pode ser com a criança. Como é que eu vou ter autoridade moral para dizer para uma criança: olha, não fume, não beba? E aí no fim de semana, ou na noite de Natal, eu vou lá, pego uma taça de vinho e bebo perto dela. Então, para você ensinar algo para alguém que está em erro, você tem que ter moral para aquilo. Você tem que ter carinho nessa autoridade moral. E Jesus tinha. Jesus tem toda a moral. Então, o que a gente tem que fazer com esse ensinamento todo? O que a gente faz? A gente pega tudo isso, junta e leva lá para casa. Para raciocinar. Porque tudo isso é um ensinamento muito rico. Porque depois de tudo isso, ele pede para ela não incidir, então, no erro. Mas ele tinha autoridade moral para isso. Eu li num livro uma frase que era muito boa, que dizia assim que Jesus, ele não ensinou só pelo que ele disse, ele não ensinou só pelo que ele fez, mas ele ensinou também pelas coisas as quais ele recusou. Porque ainda tem isso. Às vezes a gente ensina por aquilo que a gente não quer. Isso aqui eu não quero para a minha vida. Nossa, mas você vai deixar de aceitar isso? Não é isso que a sociedade fala para a gente? Nossa, você vai deixar de fazer isso? Você vai deixar de ganhar aquilo? Olha, que tamanho dessa vantagem você vai perder. Não basta só falar, tem que fazer. E o que a gente faz? A gente faz, não resolve nada. Mas quando a gente silencia, ou seja, quando a gente tira o nosso time de campo, que a gente recua, aí sim a gente avança moralmente. A gente cumpre o que está determinado na nossa encarnação, que a gente mesmo determinou, viu? Porque no final ninguém determinou nada pra gente. Foi a gente que escolheu. E às vezes, então, a gente fica envolvido na massa, nas pessoas, nas coisas do mundo, nas paixões, nesses conceitos, nas opiniões mundanas, e a gente vai seguindo a massa. Vai seguindo a opinião do outro. E eu vou seguindo e julgando o outro. E eu vou direcionando a minha vida e a minha encarnação para quê? A gente precisa parar. A gente precisa parar numa passagem como essa, porque ela serve para isso, é para fazer a gente refletir, porque ela fala assim: ele faz do perdão um dever. Antes de julgar, eu preciso verificar se aquela reprovação que eu estou fazendo, ela não pode ser feita diretamente a mim, a nós. Porque ele vai ali dar mais uma mexida no nosso julgamento, naquele nosso reservatório moral.
E depois ele fala assim: a censura lançada sobre a conduta de alguém, ela pode ter 2 motivos, que são completamente opostos. Reprimir o mal, o que seria até bom, porque às vezes a gente tem mesmo que falar com firmeza, com dureza, reprimir o mal para tentar ajudar. Ou então desacreditar aqueles que têm atos que nós criticamos. Ou seja, eu estou incorrendo a pessoa naquela situação para justificar uma coisa que eu mesmo já estou fazendo. Veja bem que perigo. As pessoas que são muito inteligentes, por exemplo, elas têm muito conhecimento, elas conseguem chegar muito longe, elas têm muita memória. Mas você sabe o que muitas delas não têm? É a avaliação de acordo com a razão. Kardec ensina isso para a gente. Então, muitas vezes, nós caímos nessas ciladas morais, vamos dizer assim, porque as pessoas vão te envolvendo na opinião delas, que na verdade não é sua, é dela, naquele conceito de vida, naquilo que ela acha que você tem que fazer. E como justificativa, ela pede para você fazer o que ela mesma não faz. E aí, então, você cai nessa cilada. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tem que ser perspicaz, a gente tem que tentar perceber essas situações para tentar evitá-las. E quando eu falo de situações, ela pode ser em qualquer lugar. No trabalho, numa situação na família, na convivência. A gente precisa, então, ter essa perspicácia de entender. Porque Kardec fala para a gente a todo momento: a sua avaliação está de acordo com o padrão divino? Está de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus? Porque esses seus conceitos, eles estão arraigados em você. São coisas que os nossos pais nos ensinaram. São conceitos que eu vou levar para a minha vida inteira. Sim, mas vamos avaliar esses conceitos? Não que eles estejam errados. Mas eu posso sempre avaliar e melhorar esses conceitos. Por exemplo, ativando em mim os ensinamentos da doutrina, por exemplo. O que a doutrina faz com a gente? O que os ensinamentos fazem com a gente? Ele clareia o nosso caminho. É um farol. É como um farol que ilumina. Então, você vai pegar toda essa bagagem, todo esse reservatório que você tem e vai aprimorar. E muitas vezes, a pessoa vai dizer assim: não, eu vou ficar com os meus conceitos mesmo que eu aprendi. Eles são importantes, eles são bons e é assim mesmo. Sim, eles são bons. Eles são importantes, muito importantes. Mas muitas vezes é muito mais importante a gente ampliar a nossa visão. Porque senão a gente deixa de aprender, a gente deixa de progredir por conta desses conceitos, preconceitos. Então é da lei. A gente atrai para a gente certas situações, atrai para a nossa vida situações que nós nos envolvemos, ou pelos pensamentos, ou por atitudes que nós temos, ou simplesmente por situações que são necessárias para o nosso aprendizado, para a gente dar conta dessa mesma lei de amor. Então a gente acaba se envolvendo em algumas situações. Mas em quantas delas não são totalmente desnecessárias? Então a gente precisa raciocinar, parar e pensar. Então essa passagem de Jesus, ela faz a gente lembrar disso. Ela faz eu lembrar a minha vida. Ela faz eu lembrar dos meus erros. Quando eu erro, eu fico me condenando a vida toda? Ou eu verifico o que eu estou fazendo e bora lá, toca para frente, vamos em busca do progresso? A gente tem que mudar. E muita gente tem muita dificuldade em mudar conceitos, não é mesmo? Então eu preciso entender. Então eu preciso refletir para que eu não fique constantemente rescindindo no erro. Então, para a gente fechar, eu queria ler uma história que Jesus conta na passagem do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Nelson Lúcio, psicografia do querido Francisco Cândido Xavier. Ele fala assim, o nome do texto é O Problema Difícil.
Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais complicada do problema, mais complicada de se resolver, nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor a luta espiritual se colocaria, então, o mais complicado dos problemas? Depois de, então, assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou uma história. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam o propósito do obstáculo mais difícil de vencer no caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou eles a si e confiou-lhes uma tarefa curiosa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe, conduzindo algumas dádivas que ele lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro filho seria o portador de um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. E o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno, então, recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho, começaram a discutir. O primeiro filho, que era o depositário do vaso, não concordava